Vamos lá, pessoal. Caros vereadores, eu gostaria também de dizer aqui que eu poderia me movimentar e entender a necessidade de transferências bancárias de assessores para outras pessoas, sistemática do mesmo valor todos os meses. Eu poderia pegar um avião e ir até Brasília e despachar pessoalmente com o diretor do COAF para que ele pudesse investigar e saber por que essas transferências do mesmo valor todos os meses saem da conta de assessores para a conta de outras pessoas. Então, algo eu quero dizer para o senhor: nada disso eu farei. Bom, eu queria falar de um documento muito importante que a gente tem aqui na Câmara, que é o regimento interno, que é basicamente a lei que comanda todos os atos que nós vereadores estamos fazendo aqui. E o artigo 234 do nosso regimento fala o seguinte, caros vereadores e principalmente presidente da Comissão de Ética e Decoro, que fala sobre tudo que nós vereadores temos que legislar e atuar quando a gente tem algum tipo de quebra de decoro de algum dos nossos pares. E fala assim: o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar tem 30 dias para promover a apuração preliminar e sumária dos fatos, ouvir o denunciado e fazer providências às diligências que entender necessárias. Então, presidente da Comissão de Ética e Decoro, caro vereador Gideon, eu tive o prazer de ler a sua nota a respeito do caso do presidente da Câmara. E qual foi o meu entendimento, né? O senhor tem todo o direito de buscar uma ajuda jurídica aqui da casa para tomar sua decisão se vai fazer ou não a abertura do inquérito para justamente dar o direito de defesa do caro presidente da Câmara. Solicito aos senhores vereadores, solicito ao público presente que garanta a fala do vereador. Dessa forma, vereador, o que eu te digo? O senhor tem até amanhã, caro vereador Gideon, para dar uma resposta para essa população que está tão inquieta a respeito da abertura ou não desse inquérito. Por que eu digo isso, presidente? De acordo com o regimento, peço ao público presente que garanta a fala do senhor vereador. Não são prorrogáveis, de acordo com o seu pedido de auxílio técnico jurídico. Logo, isso não dá mais tempo para o senhor, de alguma maneira, pensar a respeito do que está acontecendo. O que eu peço, caro vereador Gideon, que é o presidente da Comissão de Ética e Decoro? Solicito ao público presente que garanta a fala do vereador. Eu peço urgência para esse caso. Sabe por quê, presidente? Porque a população de Imbu não aguenta mais a gente vê que a Câmara Municipal, ao invés de ajudar o povo, tem envergonhado a nossa cidade. Uma cidade que foi criada através de poetas, artistas... Solicito ao público presente que garanta a fala do vereador. Presidente Gideon, peço atenção porque eu acho que é fundamental, presidente, nós tomarmos uma atitude sobre isso. Porque eu sei muito bem que os seus eleitores estão te cobrando. Aquela nota, acho que foi um exemplo disso. Eu sei muito bem, presidente Gideon, da Comissão de Ética e Decoro, que a sua igreja tem te cobrado, os seus apoiadores têm te cobrado, e eu acho que é importante a gente dar uma resposta ao que está acontecendo. E o prazo do senhor termina amanhã. A peça de representação já foi feita. O que ela diz? Que infelizmente o ato... Solicito ao público presente que garanta a fala do vereador. Vergonha a nossa Câmara. Peço a todos que garantam a fala do vereador Abidã. Segundo, presidente Gideon, pelo fato de desacato à autoridade. E terceiro, precisa ser apurado, caro presidente, por que o presidente da Câmara, o vereador Renato, foi para o Rio de Janeiro com um carro oficial da Câmara. Oi pessoal, boa noite a todos. Estou fazendo essa live aqui para comentar com vocês um pouco como é que foi a sessão de hoje da Câmara. Eu acabei de soltar um vídeo, vocês viram que foi muito acalorada, infelizmente nós não conseguimos debater tudo o que a gente queria, mas para mim foi uma sessão histórica para Imbu, né? Pela importância e também a gravidade de tudo que foi debatido, né? Então puxei essa live aqui urgente, não estava programada, para a gente debater um pouquinho o que aconteceu. Eu vou contar um pouco os fatos, trazer a minha opinião para vocês
e vocês vão entender um pouco como é que está o caos que hoje é a Câmara Municipal de Embu. Para mim, acho que não tem uma outra palavra que possa descrever o que aconteceu hoje, né? No início foi gente sendo impedida de entrar na plenária, depois a gente conseguiu negociar com os vereadores, as pessoas puderam acompanhar a sessão, e infelizmente a sessão em si foi um show de horrores, né? A minha fala sendo, infelizmente, cortada a todo momento, com um público que estava lá, assim, de maneira bastante desrespeitosa, depois com calúnias e ofensas proferidas à minha pessoa e aos vereadores também, que foi vergonhoso. Acho que não cabe a uma Câmara Municipal debater política dessa forma, né? Então, estou fazendo esse vídeo aqui para debater isso com vocês. Eu vou mandar aqui no Zap para todo mundo acompanhar. Quem puder compartilhar aí com amigos e familiares, ajuda bastante para que as pessoas possam se inteirar do que está acontecendo. Vou mandar aqui nos grupos de WhatsApp. Quem puder mandar aí, compartilhar aqui no Facebook também. Ajuda com que essa informação chegue para mais pessoas, né? Acho que esse é o grande objetivo da gente estar dialogando aqui nas redes sociais, no Facebook. É fundamental. Vou mandar aqui para todo mundo. Mas galera, foi isso. Hoje, basicamente, a temática da sessão de hoje foi sobre o processo de afastamento e cassação do presidente da Câmara, né? Por tudo que aconteceu, e todo mundo sabe o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, o processo de injúria racial, desacato à autoridade, resistência à prisão, e também por conta do carro, porque infelizmente, e aí acho que para assim, desonra, né, do cargo de vereador, para vergonha de todos os imbuenses, se não bastasse tudo isso, o presidente da Câmara também foi com um carro oficial lá para o Rio de Janeiro, né, que segundo ele estava de férias. Ou seja, utilizou dinheiro público para fazer essa viagem, né? E na minha visão ele precisa responder por tudo isso, né? Hoje a sessão mostrou claramente de que eles vão tentar fugir do debate a todo custo e não vão dar uma resposta que a população merece e está exigindo de tudo isso, né? Então eu vou mandar aqui para todo mundo. Quem puder de novo compartilhar aí com amigos, familiares, nos grupos, é fundamental, é super importante. A gente sabe que a sessão da Câmara geralmente é um horário muito ruim, né? Quarta-feira às 10 da manhã, hoje foi na quinta por conta da quarta-feira santa, mas sempre é um horário péssimo, que a população está trabalhando às 10 horas da manhã e muita gente não consegue acompanhar o que está rolando, né? E nesse caso assim tão emblemático, a população precisa saber, né? É o mínimo que a gente tem que fazer, de disseminar essa informação, o que está acontecendo, né? Todos os discursos que eu fiz hoje foi nesse tom, assim, a população precisa saber, precisa ter respostas de tudo isso. Por que no depoimento, né, o Isaac traz claramente que foi insultado de maneira racista, por que foi resistida à prisão e por que o carro oficial do vereador estava no Rio de Janeiro, né? Isso para mim é inconcebível, né? Então, a gente precisa de respostas, né? E eu vou contar hoje para vocês tudo o que aconteceu. Se puderem mandar aí para mais pessoas esse vídeo, é fundamental. Então compartilhar aqui no Facebook, nos grupos. Tem o WhatsApp também, que a galera geralmente assiste muita coisa pelo WhatsApp. Mandem aí, acho que é bem importante. Eu já mandei aqui também pro povo. É muito difícil, Quinho. Tá falando aqui que é triste a política da nossa cidade. Foi lamentável o que aconteceu hoje. Não sei se todo mundo acompanhou, mas foi lamentável, assim, lamentável. Tô mandando aqui pro pessoal. Quem puder aí compartilhar ajuda demais. As pessoas estarem sabendo o que rolou. E aí eu vou dar 5 minutinhos pro pessoal entrando e eu já começo, tá bem? Vou falar do processo de cassação do presidente da Câmara, que tá respondendo hoje por, no mínimo, aí 4 crimes, assim. Que é injúria racial, o desacato à autoridade, ele resistiu à prisão, e também por conta de ter ido com o carro oficial da Câmara para o Rio de Janeiro, ele está respondendo também por improbidade e peculato, que é basicamente você usar o dinheiro público na sua posição como gestor público para o seu interesse próprio, né? Que é isso, é uma viagem de férias. Se você usar o seu dinheiro para isso é equivocado, isso é errado, é um crime, e ele vai ter que responder por isso, tá? Isso já está rolando na justiça, né? A discussão que aconteceu hoje na Câmara foi dos vereadores se posicionarem sobre isso, né? E fazerem essa discussão. Então quem puder acompanhar aí, quiserem fazer perguntas, sugestões,
Acho que é fundamental. Eu já vou desligar o WhatsApp para não ficar esse barulho, mas eu vou dar 5 minutinhos aí pro pessoal ir entrando pra gente promover essa discussão, né? Que eu acho que é fundamental, assim. Vou dizer pra vocês, assim, até um desabafo, né? Pra mim, doeu muito quando eu vi tudo isso, né? Óbvio, né? Por eu ser um cara que cresci na periferia, negro, né? A parte da minha mãe, da minha família, são pessoas negras, retintas, né? Minha mãe é negra, meu avô, minha avó, né, de consideração por parte de mãe, que a mãe da minha mãe é falecida, infelizmente. Mas não só por isso, né? Porque eu sempre falo para as pessoas, né? Quando a ofensa... A gente lê o depoimento do Isaac, as ofensas são muito, assim, angustiantes, né? O que o Isaac coloca é que ele foi chamado de nego fedido, né? E óbvio, para quem é negro, para quem estuda minimamente essa questão, já se sente ofendido, se sente humilhado, né? E eu lembro que quando eu recebi essa notícia, eu brinco que para mim doeu 2 vezes. Primeiro, por eu ser negro, e segundo, pelo fato de que, para mim, a política ela deveria ser um instrumento para a gente reduzir desigualdade, né? Que é justamente a gente lutar para combater os preconceitos, combater a intolerância, combater coisas ruins que a gente tem na sociedade, né? E promover uma vida melhor para todo mundo. Para mim, política é isso. Qualquer coisa fora disso não é política, né? É outra coisa. É fisiologismo, é corrupção, é fazer política por interesse próprio. Mas para mim, política é isso. A gente tem que trabalhar para reduzir as desigualdades, né? E quando eu vi isso, para mim doeu 2 vezes, porque eu pensei assim, eu entrei na política para reduzir essas desigualdades e eu tô vendo um colega meu, né, de trabalho, pelo que tudo indica, todas as provas, testemunhas que a gente está vendo, é uma autoridade pública que está aumentando as desigualdades, está botando o dedo e indo contra tudo que eu acredito, todos os princípios que eu acredito, né? Então isso é muito grave mesmo, assim, eu estou angustiado com toda essa situação, tá? Se não bastasse esse ato horrendo, que é o ato de injúria racial, promovido por uma autoridade pública, né? E aí eu diria que tem uma terceira coisa que dói muito, que é isso ter sido notícia no Brasil inteiro, partindo de Embu das Artes, né? Que para todo mundo que acompanha a história da nossa cidade, ela foi construída por pessoas negras, em geral, né? Artistas negros super renomados, como Solano Trindade, Raquel Trindade, hoje vive ainda o Jofe, que é uma pessoa, assim, sensacional. E, cara, quando eu vejo isso, né, isso dói muito, né? Porque vai tudo contrário com o que a nossa cidade construiu, né? Isso é muito grave. Então eu vou esperar um pouquinho aqui, eu já entro aí no tema. Mas eu tô muito angustiado com tudo isso, assim, é muito grave mesmo. Por isso até que eu exigi essa celeridade, essa pressa dos vereadores, né? Hoje, para vocês terem ideia, eu senti muito que os vereadores estavam, vamos esperar, vamos ver. E eu falei, gente, não, isso é urgente. Precisa trabalhar para dar uma resposta para a população, né? E eu sinto que os vereadores estão sentindo de maneira bem forte essa pressão, assim. A população está cobrando, cada um deles, né? Cada um à sua maneira também, né? Tem vereadores que têm uma sensibilidade social maior, tem outros que menos, tem um que tem um apelo mais religioso, mas todos eles estão sendo cobrados, né? Porque essa função exige isso, né? Tomar partido do que está acontecendo, né? Então, pessoal, eu vou começar a minha fala narrando um pouco o que aconteceu hoje, né? Se alguém tiver alguma dúvida, podem fazer, que eu vou ter o prazer aqui de responder. Se eu não souber, a gente vai atrás. Mas basicamente o que aconteceu? No dia 28 de janeiro, né, eu protocolei na Câmara, na Comissão de Ética e Decoro, que eu sou vice-presidente, o vereador Gideon é o presidente, uma representação contando tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu resumi a situação da injúria, resumi a questão também do desacato à autoridade. Depois, quando soube dessa questão do carro, que eu acho que todo mundo ficou sabendo disso quando veio a reportagem do Fantástico, né, naquele domingo fatídico, anexei isso ao processo também. Então, depois de tudo isso, eu fiz uma representação no Conselho de Ética, porque eu entendo que é isso. Para mim, tem 2 coisas graves aí. Primeiro, todo esse fato ter manchado a reputação da Câmara, dos vereadores, da nossa cidade, porque é isso, é uma autoridade pública no meio de toda essa bagunça, né? Essa injúria racial, do desacato à autoridade. E aí isso é somado ao fato de que, se não bastasse tudo isso, o vereador ainda,
isso já está comprovado, não tem como desmentir, não tem como culpar a vítima. Ele foi com o carro oficial da Câmara para essa viagem, que segundo ele, a primeira, vamos assim dizer, o primeiro pronunciamento que ele fez foi de que ele estava de férias, né? Então é isso, não pode o vereador usar em suas férias, numa viagem particular, o carro da Câmara, né? Que é um equipamento para você utilizar no seu trabalho, né? Combustível do município, que o município paga, o carro o município aluga para você trabalhar, né? Como vereador, né? E é isso, se ele foi com carro oficial, como já foi comprovado com imagens que ele foi, e ele já assumiu que foi com carro, e assumiu também que estava de férias, ele precisa pagar por isso, precisa responder por isso, né? E aí ele também foi colocado pelo Ministério Público como improbidade administrativa e peculato, que é você usar o dinheiro público em benefício próprio, né? Depois de tudo isso, a gente fez essa peça no dia 28 de janeiro, né? E o que diz o regimento da Câmara? Ele fala o seguinte: a partir do momento que começar voltar às sessões, então acabar o recesso, que são o período que a gente não tem sessões na Câmara, começa a contar o prazo para que os vereadores possam analisar esses projetos nas comissões, né? Então aqui em Imbu começou no dia 2 de fevereiro. E aí o prazo que a comissão mista tem para analisar esse processo são 30 dias, né? Que acaba agora amanhã, no dia 4 de março, né? Porque fevereiro tem 28 dias, acaba no dia 4 de março. Por isso, hoje na sessão, quando eu cheguei, a primeira fala que eu fiz foi: nós estamos voltando de sessões online, que na minha visão era completamente equivocado. O presidente da Câmara, na canetada, transformou as sessões de serem presenciais para serem online. Então a primeira sessão presencial, que o público poderia ir, e eu cobrei os vereadores de que o prazo estava acabando e que nós precisávamos abrir o processo de investigação na Câmara de tudo isso que está acontecendo. Porque, primeiro, para mim não tem como o presidente da Câmara continuar no cargo enquanto todo esse processo é investigado. Porque hoje a sessão foi um exemplo disso. Foi uma galera que claramente estava defendendo ele, né? E não conseguiu, infelizmente, se conter os ânimos, né? Então, conforme eu ia falando e explicando tudo isso que eu estou explicando para vocês, eu fui xingado de vários nomes, fui impedido de falar de maneira super desrespeitosa, teve até alguns atritos no meio da plateia ali, gente se empurrando e tal. Isso não é bom para a nossa Câmara, para que esse processo seja feito de maneira, da maneira mais correta possível, né? Respeitando todas as partes. Por isso que eu até falei: presidente, na minha visão o senhor tinha que se afastar enquanto esse processo está acontecendo. Hoje foi uma prova clara de que ele não pode ser mais presidente da Câmara de Imbu enquanto tudo isso estiver acontecendo, né? E aí, a minha defesa foi essa hoje na sessão. A sessão começou super bagunçada, porque, primeiro, o presidente da Câmara não queria que as pessoas entrassem dentro da Câmara, entrou só uma parte. Conversei com os vereadores, a gente debateu, a gente resolveu abrir a Câmara, e aí entrou quem estava lá presente para acompanhar toda a sessão. E depois que eu fiz essa fala, cobrando tanto do presidente da Câmara, como também do presidente da Comissão de Ética, Gideon, para que nós abríssemos o processo de investigação dentro da Câmara, que aí o processo tem alguns ritos. O vereador vai se defender, depois vai para a parte jurídica e vai seguir todo o processo. Depois que eu fiz essa fala, os vereadores começaram a se pronunciar. Na minha visão, todos eles não estão tendo a urgência necessária para que esse processo aconteça. Vários deles estão esperando a justiça se pronunciar para que os vereadores façam alguma coisa, né? E eu discordo frontalmente disso, que cada um de nós fomos eleitos para liderar a nossa cidade, né? Para legislar a respeito disso. E quando um vereador comete, vamos dizer assim, erros gravíssimos, com provas assim muito concretas, como que está acontecendo nesse caso, a gente precisa tomar partido. Minha visão, ele precisa se afastar e a Câmara precisa fazer a sua investigação, ouvir todas as partes e tal. E se de fato comprovar esse crime de injúria, comprovar esse crime de improbidade, que está claro, está na cara, o carro estava no Rio de Janeiro, ele até agora não apresentou uma prova de que ele tinha algum álibi ou alguma reunião lá, ele já disse que estava de férias, então a Câmara precisa se atentar a isso, porque é dinheiro da Câmara que está sendo gasto. A Câmara precisa fazer o seu julgamento de decoro parlamentar, porque isso é inadmissível. A gente tem um vereador que, pelo que tudo indica, pelo depoimento do Isaac, cometeu ofensas racistas e o pior de tudo, ele foi com carro oficial para o Rio de Janeiro. Isso é inadmissível, né? Então, eu senti que os vereadores estavam se deslizando um pouco.
O vereador Gideon, que é a pessoa que é o presidente da comissão, que recebeu a nossa representação, está com um discurso que na minha visão também é equivocado. Segundo ele está dizendo que o processo está no jurídico, mas não existe no regimento esse meio do caminho do processo do jurídico. O processo está na comissão e ele, como presidente, precisa abrir o processo. E ele tem 30 dias, respondendo a pergunta aqui de alguém que fez, ele tem 30 dias para abrir o processo, para apurar de maneira preliminar e abrir o processo. E aí o processo vai ter o seguinte rito: o presidente da Câmara vai se defender e depois a comissão mista vai avaliar para depois ir para a plenária, né? Ele está dizendo que ele pode pedir uma assessoria jurídica da Câmara. E eu disse, tudo bem, presidente da comissão, o senhor pode pedir. O problema é que o senhor tem 30 dias e o prazo se encerra amanhã. Por isso que eu cobrei com tanta veemência a importância de dar uma resposta para a população de Imbu, se ele vai ou não abrir o processo. Porque eu acho que se ele não abrir, é um erro gravíssimo. Porque aí são os vereadores da Câmara de Imbu se omitindo da responsabilidade de averiguar o que de fato aconteceu no Rio de Janeiro, o que de fato aconteceu com o carro oficial da Câmara. Por isso que eu defendo essa tese. A gente tem que abrir o processo de investigação dentro da Câmara para que, se comprovada a quebra de decoro, o parlamentar tenha o seu mandato cassado. Eu acho que é isso, a gente não pode fugir dessa responsabilidade, né? Eu senti que os vereadores estavam muito assim, acanhados, tentando sair pela culatra, e eu acho que isso é muito grave. A gente precisa abrir esse processo. Ninguém aqui quer condenar, julgar ninguém, até porque essa não é a nossa função. Mas a gente precisa abrir o processo de investigação e depois ir para a votação todos os fatos que a comissão vai apurar, né? E se a gente se negar em apurar os fatos, isso é muito grave. Isso é muito grave mesmo. Eu tentei trazer essa gravidade para o presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, né? E infelizmente, depois disso, o presidente da Câmara, o vereador Renato, fez uma fala que, na minha visão, foi deplorável. Acho que não tem outra palavra para descrever assim. Foi vergonhosa, né? Uma fala que só teve o intuito de atirar para todos os lados, tentou atacar diversas pessoas, né? Na minha visão, não foram ataques concretos, alguma divergência ideológica, uma divergência de ideias que a gente tem. Foram calúnias, é isso. Ele deu a entender diversas coisas, algumas coisas ele me acusou nominalmente, e eu vou ser muito transparente com vocês. Na minha visão, não dá mais para o presidente da Câmara falar atrocidades como ele vem falando e não ser responsabilizado por isso, né? O cargo de vereador não vai te eximir, não vai te tirar a responsabilidade de xingar alguém, de fazer denúncias indevidas. Ele fez indícios de crimes que supostamente ele sabe, como por exemplo, ele deu a entender que os vereadores da Câmara de Imbu fazem rachadinha, mas ele não vai investigar, porque ele é um bom homem. Isso é lamentável, porque das duas uma, ou ele está caluniando todos os vereadores da Câmara, ou ele está prevaricando, porque ele sabe de um crime e ele não coloca a boca no trombone, né? Isso é gravíssimo. Então ele vai ser responsabilizado por tudo que ele falou, né? Eu acho que a gente não pode admitir mais, né, que uma pessoa que claramente se mostra e se acha acima da lei possa proferir calúnias, difamar pessoas, seja vereador, seja o cidadão de Imbu das Artes, sem ser responsabilizado pelo que ele disse, né? A gente vai entrar na justiça para ele ser responsabilizado por todas as atrocidades que foram faladas hoje aqui. E aí eu preciso encerrar essa fala dizendo o seguinte: ele tentou se justificar na fala dele dizendo que ele não foi racista, né? E ele está usando o argumento de que não tem prova, não tem um vídeo, né? Mas eu já discordo porque tem testemunha. Então a gente vai para julgamento, vamos fazer esse debate no julgamento. Agora, eu fiz um questionamento no meio da fala dele, que infelizmente o vereador em questão, ele fugiu do debate, ele não respondeu. Eu falei assim: e o carro, presidente da Câmara? Como o senhor explica que o carro oficial da Câmara estava no Rio de Janeiro nessa data fatídica? E não houve resposta. E eu acho que, assim, sendo muito transparente, acho que quando uma pessoa ela não dá uma resposta sobre algo tão grave como o que aconteceu, isso tem indícios muito assim, concretos de que algo precisa ser investigado nessa questão. E essa é a minha tese, essa é a minha defesa. A gente precisa investigar. Não dá pra gente simplesmente passar o pano, como as pessoas falam, né? E quando o presidente da Câmara não explica algo tão grave,
que ele disse que estava de férias, depois ele desmente, disse que tinha uma agenda, mas não trouxe uma prova de que tinha uma agenda. Tem filmagens que o carro oficial estava no Rio de Janeiro. Então, para mim, não tem mais o que se explicar, né? Para mim, é gravíssimo o presidente da Comissão de Ética e Decoro dizer que precisa de ajuda jurídica para iniciar o processo de investigação na Câmara. Porque o caso do carro é concreto. Tem filmagem, tem tudo. Só precisa vontade política para dar abertura no processo de afastamento, de cassação do presidente da Câmara. Então isso é muito, muito grave. Muito grave, muito grave. E acho que a prova dele não ter respondido isso em sessão só mostra o quanto é inconsistente essa defesa, né? Eu sempre falo para as pessoas, eu tenho uma postura que muitas vezes não agrada nem gregos e troianos, né? Porque a oposição acha que eu deveria ser mais agressivo, a situação do governo acha que eu sou agressivo demais, e eu sempre gosto de falar que eu gosto de ser justo, né? Do meu jeito de fazer política, que é mais tranquilo, que é mais moderado, que é baseado em evidências, então jamais vou acusar uma pessoa de alguma coisa, nem A nem B, sem ter provas concretas, mas eu acho que a justiça precisa ser feita nesse caso. E aí, tudo indica que nós temos provas concretas de que de fato houve esse crime de improbidade administrativa e peculato, porque ele foi com o carro. O processo de injúria vai ser julgado também, é gravíssimo, né? E a gente tem já testemunhas que estão corroborando, estão dando voz a que o Isaac denunciou, né? Mas a Câmara não pode se ausentar de tudo que está acontecendo. Eu até no final da minha fala eu falei que eu tenho certeza absoluta que os vereadores que foram eleitos são pessoas que têm ética, têm índole, tem gente que está no seu segundo, terceiro, quarto mandato e que tem responsabilidade sobre a nossa cidade, né? Tem a caneta na mão. O poder legislativo ele é dividido em 17 e cada um tem um pequeno poder, né? E eu disse isso para todos os vereadores. Eu disse assim, nós não podemos aqui crucificar ninguém, mas a gente precisa seguir o que o regimento está falando. E o regimento é muito claro, esse processo precisa ser aberto. E o presidente da Comissão de Ética e Decoro tem até amanhã para abrir esse processo. Se não abrir, eu acho que a Câmara de Embu vai ficar marcada por ser omissa nesse caso de injúria racial, de desacato, de peculato e de improbidade. Pelo vereador ter usado o dinheiro público nesse momento de lazer, né? Então acho que é muito grave. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa, porque foram muitos fatos e eu queria que vocês todos assim, realmente soubessem tudo o que está acontecendo, né? Para quem perguntou aqui, acho que o Jacó perguntou, tem sim, a sessão está aberta, tá no YouTube da Câmara, quem quiser assistir pode ir lá. A Elvira falou aqui que é um absurdo e eu concordo plenamente. O Adriano que já mandou o link, obrigadão aí por ter mandado. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu acho que era isso, gente. Era o que eu precisava falar pra vocês. Tudo que tá acontecendo, né? Então, assim, pra mim o que fica? Amanhã é um dia importantíssimo, porque é o prazo final pro presidente da Comissão de Ética dar um pronunciamento sobre tudo que tá acontecendo. É o prazo final. Se ele não fizer, eu acho que algumas medidas jurídicas vão ter que ser tomadas, porque não dá pra gente ficar esperando mais ele pensar no que vai fazer. Isso precisa acontecer. A população de Embu urge por isso, né? Eu até acho que é uma coisa que eu já falei aqui, mas quero ressaltar. Os vereadores na Câmara, né? Cada um tem o seu pensamento político, né? Eu tenho o meu, os outros vereadores têm os deles. Mas o que está sendo comum nesse caso é que todos nós estamos sendo pressionados para fazerem alguma coisa, né? Eu tenho uma posição ideológica, né? Que é, acho que 99% contrária aos atos que o presidente da Câmara faz, né? E nesse caso, por ser jovem, negro, periférico, por entender a importância da população negra no nosso país, por ter essa luta na minha história, fui incisivo de prontidão, né? De buscar por justiça nesse caso, né? E cada vereador está sentindo ao seu modo a sua pressão, né? A população está pressionando, os assessores, os familiares, a congregação, todo mundo está pressionando, né? Porque a população de Embu não quer que isso passe ileso, né? Então eu acho que é fundamental todo vereador fazer essa discussão e trazer para a mesa, né? E eu entendo que o prazo se encerra amanhã.
O Edilson falando que nenhum vereador disse que é antirracista. Tá engraçado. Eu até fiz uma fala sobre isso, Edilson. Eu falei o seguinte: não basta, se a gente quer acabar com o racismo, não basta a gente só, assim, não ser racista, né? Não xingar uma pessoa negra, não impedir um negro que ande e não entre um espaço ou outro. Mas a gente precisa ser antirracista. A gente precisa proativamente lutar contra o racismo, porque ele está em todos os âmbitos da sociedade, né? Ele é estrutural, como os teóricos dizem, né? E esse caso, assim, é muito grave, porque foi feito por uma autoridade, né? Então, assim, a gente precisa combater isso de todas as formas, né? E por isso a minha veemência na hora de discutir essa questão. A sessão está disponível. O pessoal dizendo que vai abordar o assunto, acho que é super importante. O Michael falou que vai abordar o assunto, super importante. A Elaine disse que deu nojo vendo o pessoal defendendo, foi muito estranho mesmo, assim, eu realmente não entendi, né? O Michael falando aqui da gravidade da acusação. Bom, se alguém tiver mais pergunta, eu vou pedir para vocês, assim, se puderem compartilhar essa live, porque eu acho que ajuda as pessoas terem acesso a esse conteúdo, a saber o que está acontecendo, né? Porque muita gente ainda está sem saber quais são os prazos. Então esses são os prazos que nós estamos trabalhando. Nós estamos com advogados que nós consultamos, que a gente está se baseando. A gente não vai aceitar ficarmos sem uma resposta concreta sobre o que aconteceu. E eu conto também com vocês, assim, para a gente fazer com que essa mensagem chegue em mais pessoas, para que mais pessoas possam cobrar as autoridades públicas da nossa cidade. Por exemplo, o prefeito ainda não se pronunciou sobre isso, eu acho que é muito grave, né? E os vereadores estão se pronunciando pouco a pouco, eu acho que é importantíssimo. E eu conto com vocês para compartilharem, mandarem mensagem para outras pessoas, para que elas possam assistir esse vídeo. Eu postei um vídeo agora dizendo sobre a minha fala na sessão, um recorte, né? Porque foram mais de 20 minutos de fala, mas tem um recorte de 3 minutos que eu explico, resumo tudo que eu falei aqui, que eu acho que é importantíssimo a população ter isso na mão, para saber o que está acontecendo. Acho que todo imbuense merece uma resposta, principalmente a população negra de Imbu, e eu diria mais, a população negra do país, porque esse caso não só manchou a história de Imbu, mas vai ficar marcado no país inteiro, e Imbu, infelizmente, vai ter essa mancha em sua história, né, de ter sido protagonista num caso tão horrendo como esse. Então eu queria agradecer todo mundo que está online aqui. De novo, quem puder compartilhar, acho que isso é muito importante para mais pessoas estarem sabendo o que está acontecendo, né? De fato, a sessão é muito ruim, no sentido de ser às 10 horas da manhã, ninguém quer sabendo o que está acontecendo, mas eu fiz essa live aqui para mais pessoas estarem sabendo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Compartilhem esse vídeo, porque a população de Imbu merece uma resposta. Valeu. Tchau, tchau.